Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre herança. Repita essa palavra comigo. Herança. Glórias a Deus. Nós temos uma herança em Cristo Jesus. Amém. Em nome de Jesus Cristo já está tudo preparado para nós. Esta herança já está posta e nós precisamos então ter o entendimento do que é o reino do Senhor, do que é o reino dos céus, para que a gente possa então desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Você pode abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 2. Versículo 6, 7 e 8. Amém? Amém. Deus é bom. E a palavra de Deus diz assim: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Aqui, logicamente, a palavra está falando de Jesus Cristo. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Amém, queridos? Até aí, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco nessa noite. Amém. Glórias a Deus. Então, logicamente, aqui a palavra de Deus está falando acerca de Jesus, porque nós já aprendemos e já falamos diversas vezes que a Bíblia aponta para Cristo de capa a capa. Então, todos os versículos falam acerca de Cristo. Todos os livros profetizam acerca de Cristo e falam também acerca de Jesus Cristo. E aqui neste salmo não é diferente. Deus constitui um rei, que ele é rei e soberano sobre todas as coisas. Jesus Cristo hoje reina, assentado no seu trono, à destra de Deus Pai. E nós, aqui na terra, então, podemos, a partir do seu sacrifício da cruz, desfrutar daquilo que ele fez. Nós já vimos isso. Quando ele vem, sai do seu jejum de 40 dias, ele fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E este reino dos céus, então, o qual ele está reinando, que ele nos dá condições, então, de receber herança e posse. E os nossos cultos de quarta-feira, nós já entendemos que é um culto de oração. Em nome de Jesus, eu não quero passar de 20 minutos, 25 minutos no máximo, porque é quarta, nós precisamos orar, temos que separar um tempo para orar. Mas nós precisamos falar acerca disso aqui, porque não adianta orarmos sem ter o entendimento do que já foi preparado para nós. Não adianta nada nós orarmos sem ter entendimento de quem é Cristo, o sacrifício da cruz e o que ele tem feito por nós. E nós temos batido nessa tecla muito. Em agosto você vai lembrar, nós fizemos aqui o mês da paternidade, onde nós destravamos ministérios que estavam travados acerca de traumas paternos na vida das pessoas. Depois nós entramos e em dezembro, foi o dezembro profético, que nós falamos sobre a nossa vida profética em Cristo, e desde que virou o ano nós estamos falando acerca dessas coisas, tal qual nós estamos conseguindo, mesmo neste espaço simples, conquistar grandes coisas em Cristo Jesus, fazer a sua vontade, que ela é soberana na terra, mas existe um motivo para que essas coisas aconteçam. Claro, o motivo, nós podemos falar, sim, pastor, é lógico, é Jesus, é Cristo. Sim, é Cristo, é Jesus. Mas por que então algumas pessoas não desfrutam se tudo já está posto, e se tudo já foi dado, e se tudo já foi feito, e de fato foi? Mas o grande problema do cristão nos dias de hoje é a falta de entendimento do sacrifício da cruz. No domingo falávamos aqui que muitas e muitas vezes nós vemos uma vida alheia a isso. Jesus morreu para me salvar, beleza, é isso aí, e eu vivo a minha vida sem ter o entendimento do real significado disso. Do que de fato ele enfrentou, o que ele passou na cruz e a vitória sobre o que foi na cruz do Calvário. As condições que ele nos deu para estar com ele, tudo que ele resgatou, que era nosso lá em Gênesis e perdemos,
na queda de Adão e viemos e muitas vezes perdemos diariamente por causa dos nossos pecados que nos afastam do Senhor. A palavra de Deus fala, não são as minhas mãos encolhidas, no livro de Jeremias, para não vos abençoar, e nem os meus ouvidos surdos, em algumas versões agravados, para não ouvir, mas são os vossos pecados, as vossas transgressões, que fazem separação entre eu e vocês. Então, muitas vezes, nós não desfrutamos daquilo que nós temos em Cristo, porque nós erramos diariamente e não temos o entendimento de estar na presença de Deus diariamente, porque errar, todos vamos errar. Todos nós erraremos, só teve um perfeito na terra. Agora, toda vez que eu erro, eu tenho uma chance que está à minha disposição para voltar, para retornar à presença de Deus, que é Cristo, através da cruz do Calvário. Jesus Cristo, ele podia simplesmente ter sido amolado, porque antigamente era assim, vinha o novilho, vinha o cordeiro, e ele era amolado e os pecados encobertos. Se fosse apenas a salvação que ele trouxe para nós, não, eu vou à terra para salvar a vida deles apenas, para que eles possam então voltar a ter a chance de morar no céu comigo, na casa do meu Pai, onde Cristo falou. Se fosse apenas isso, ele poderia ter apenas vindo ao mundo e ter sido sacrificado. Mas não, ele enfrenta todas as coisas, ele enfrenta o Calvário, ele enfrenta tentações, ele enfrenta loucuras, ele enfrenta açoites, ele é torturado, ele é humilhado, ele é cuspido, ele cumpre toda a Escritura, não apenas para trazer salvação, mas para nos dar novamente acesso ao reino dos céus na terra. Na terra. E aqui ele está falando acerca disso. Pede-me e eu te darei as nações. Queridos, esse é um pedido ao qual está no coração de Deus. Sim ou não? Por que nós... Eu vejo o pastor Luiz Hermínio falando várias e várias vezes acerca disso. Quem já escutou sabe, ele sempre fala. Deus precisava de um profeta e Ana precisava de um filho. Quando Ana disse, me dá um filho que eu te devolverei, Deus falou, opa, esse desejo dela está alinhado ao meu desejo. Porque eu quero um filho. Eu quero alguém para colocar no lugar do sacerdote Eli, porque a Bíblia diz que lá a revelação era pouca e profecia já não existia mais nos tempos de Eli. Eu fico arrepiado com isso, porque uma igreja que não é profética, eu tenho dificuldade de entender que o Espírito Santo está agindo ali. Porque o nosso Deus é um Deus profético. O nosso Deus, ele é profético porque ele vê o fim antes do início. Ele já conhece o nosso futuro, ele já estava vendo esse dia hoje aqui. E ele já tem a solução para nós amanhã e depois de amanhã. E basta então que nós venhamos a ser o quê? Semelhantes a ele. Porque livro de João, capítulo 4, no poço de Jacó, Jesus fala que Jesus está falando àquela mulher samaritana e ele fala, olha, Deus é Espírito. Então, se nós temos uma denominação de Deus, ou se nós temos, então, nós não precisamos inventar como Deus é, se Jesus já disse, ele é Espírito. E convém que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E aí nós vamos para Gênesis, e aí a palavra de Deus fala que nós somos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, nós somos como ele, e amados, nós não fomos gerados no barro. Nós fomos formados no barro. A Bíblia diz que fomos gerados antes da fundação do mundo. Em Cristo, então, nós estávamos em Deus, tal qual ele é. Morávamos em Deus. Sabe que algumas coisas não cabem na minha cabeça e nós não paramos para pensar nisso. Você acha que o universo está voando? Deus criou um universo para que ele viesse habitar? Se a Bíblia diz que tudo subsiste em Deus, agora eu vou queimar os neurônios de vocês. Você acha que é Deus que está dentro do universo? Ou você acha que o universo que está dentro de Deus? Então nós precisamos imaginar como as coisas em Deus funcionam. Nós vivíamos nele, dentro dele, dentro do seu coração, e para lá voltaremos. Então o céu não é o nosso futuro, o céu é a nossa origem. Nós viemos de lá, passamos na terra por um curto espaço de tempo e retornaremos para ele.
Nós viemos aqui para viver e desfrutar do reino que ele deu para Adão e Adão tratou de perder. E nós, em Cristo Jesus, podemos desfrutar disso. Então, quando ele fala que fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança, o que é ser a sua imagem? Ser igual a ele. O que é ser semelhante? Não é ser igual, e sim fazer as coisas que ele faz. Ser semelhante é ser parecido. Ninguém nunca falou como você é parecido com a sua mãe ou como você é parecido com seu pai. Não na forma física, mas no seu jeito de ser. Quem nunca escutou isso? No jeito de ser. Então, a semelhança de Deus, nós deveríamos reinar como ele reina. Deveríamos governar como ele governa. Deveríamos fazer as coisas que ele faz. Isso é ser semelhante a ele. Ser igual? Sim, nós somos feitos à sua imagem. E Deus é espírito e nós fomos gerados nele antes da fundação do mundo como sendo espírito. Aí a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1 que ele nos formou e soprou sobre as nossas narinas o espírito da vida, nos trazendo então vida e fazendo com que nós pudéssemos reinar sobre a terra que ele criou para nós. Para nós. E nós vivemos uma vida sem o entendimento do que podemos viver. E por que aqui eu disse que este era um desejo de Deus? Pede-me as nações e eu te darei. Por quê? O que Jesus fala quando ele está indo aos céus? Alguém arrisca? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, é uma ordenança, vão. E aqui em Salmos ele já está proclamando isso. Me peçam as nações e eu vou dar para vocês. E quando ele vem, ele fala, a mim foi-me dado todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, por isso, vão e pregam o evangelho. Vão pelo mundo afora. Conquistem as nações. Conquistem o bairro onde vocês moram. Conquistem a família de vocês. Conquistem a cidade de vocês. Conquistem. Conquistem. Em mim. E nós temos, então, à disposição o reino dos céus. E não usufruímos, não falamos acerca disso. Dificilmente hoje nós nos reunimos para orar. Dificilmente hoje nós nos reunimos para comer pizza. E fazemos cachorro-quente. E quando tem bastante gente, ainda pica salsicha, que é para sobrar molho. Depois congela. Mas nós deveríamos então nos reunir, claro, para comer pizza e cachorro-quente também. Mas também para orarmos. Também para buscarmos a Deus. Também para fazer a sua vontade. Também para interceder pelas nações. Também para interceder. Nós temos uma cidade para ganhar. Nós temos, na verdade, eu oro pela região do Vale dos Sinos. Nós estamos estabelecidos, Vale do Gravataí. Nós estamos estabelecidos aqui. Nós compramos porque eu vim de Canoas, né? Eu oro por Canoas também, que é Vale dos Sinos, tá bom? Amém. Ó, de repente Deus já está nos abrindo uma tenda lá também. Vamos orar. Então nós estabelecemos nossa sede aqui, nós compramos um terreno, nós vamos construir e nós temos um bairro para ganhar. E Deus me falou esses dias exatamente o porquê que nós fomos estabelecidos aqui. Se formos ver de 20 anos para cá, eu não vou falar aqui, eu quero que você pense e medite nisso. O que tem crescido nas moradas do Vale? E por que o Senhor nos estabelece aqui? Para que a gente entre com o reino dele, para ganhar essas vidas, para conquistar essas almas. Porque é promessa, amados. É promessa, e toda promessa de Deus, ela é cumprida. Se você busca o Senhor, se você vive uma vida reta, fidedigna diante de Deus, embora eu tenha os meus erros, você tenha os seus erros, mas se nós todos os dias oramos, nos arrependemos e buscamos ao Senhor e sempre tentamos melhorar, não haverá limites para o poder de Deus nas nossas vidas. Não haverá limites, mas nós não entendemos isso e nós não vivemos isso. Não vivemos isso. Pede-me e eu te darei as nações por herança.
e as extremidades da terra por tua possessão. Aqui a palavra já está falando, tome posse das coisas que eu já te dei. Eu já te dei. E a palavra de Deus é muito clara. Só que nós não temos revelação daquilo que o Senhor está fazendo. Muitas vezes nós não temos revelação daquilo que Deus tem feito. Às vezes nós vemos algumas pessoas crescer na fé. E a gente... Amados, preste atenção, por favor, não me entenda mal. Mas a primeira coisa é, como assim? Olha como eles estão crescendo. Mas nem pregar a verdade não pregam. Mas os caras entenderam a verdade. Os caras entenderam o que é que Deus já deu para eles. E algumas pessoas não entenderam e ficam ali resmungando e falando mal dos caras. Então, o que nós precisamos, na verdade, de fato, e esses dias eu me corrigi. Esses dias eu me corrigi ainda. Porque surgiu um assunto, uma situação, e eu sei como que um ministério foi formado, eu sei debaixo de que legalidade foi, e esse ministério cresceu, está crescendo, e eu falei, puxa vida. E aí, quando eu falei, puxa vida, Deus já ministrou meu coração. Deus ministrou meu coração. E eu disse, amém, Senhor. Eles entenderam, e eu ainda estou em processo. Em processo. Mas todos os dias Deus tem falado comigo. Assim como fala com você. Basta que você busque a Ele. E ore. Hoje eu estava vendo um post. Um pastor super conhecido. Tem mais de 100 mil seguidores. No YouTube. E o Instagram dele é estourado. E ele colocou um print. Um stories no Instagram. Se você é pastor, deixa a sua opinião. Se você ainda quer ser, diga algo a respeito disso. Aí alguém, do nada, vai lá e colocou e falou alguma coisa sobre terapia. O que vocês pensam? Nada a ver com o contexto do que o pastor botou. O que vocês pensam sobre terapia? Vocês aconselham? Vocês não aconselham? Não sei o quê. E eu comecei a pensar e meditar naquilo, hoje de tarde, e eu pensei assim, cara, eu de fato eu não tenho nada contra terapia, eu não tenho nada contra os profissionais. Agora, às vezes a gente começa a criar coisas para nós que são naturais do ser humano. Amanhã eu tenho uma entrevista de emprego. Eu estou ansioso. Não, cara, tu tá nervoso porque amanhã tem uma entrevista de emprego. Vai te entupir de ansiolítico por causa disso. Sabe, então são algumas coisas que nós temos que tentar normalizar, porque hoje em dia, até eu vi um psicólogo falando a respeito disso, um menino que é muito agitado, um menino que vem da rua embarrado e passa, esfrega a mão nas paredes. Poxa, ontem ele viu um filme de Homens da Caverna. A criança tem 4 anos de idade, tu acha que ele não vai querer marcar a parede da casa dele? Sabe, então, às vezes, não, mas ele é muito agitado. E tome medicação na criança. Sabe, a gente não entende, às vezes, as coisas de Deus. E existe um versículo que fala, tá lá, se eu não me engano, em Colossenses, agora eu não lembro bem se eu falar exatamente o versículo, eu posso estar equivocado, que fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Só que é fácil de falar isso, não é? Falar isso é uma barbada. Mas como é que não anda ansioso? Com tantas coisas que estão acontecendo. Com tantas coisas no trabalho, na família, com tantas coisas na igreja, com construção para fazer. Como não andar ansioso? Como deitar à noite e dormir? Como? O próprio versículo depois da vírgula explica. Só que a gente não lê, sabe por quê? Porque quem já ouviu falar muito mais do que leu acerca desse versículo? Eu sou um deles. Eu já li algumas vezes, mas muito mais eu ouvi falar. E às vezes nós ouvimos falar e não vamos ler. Então nós não pegamos os segredos, o ouro fino de Ofir que a palavra de Deus tem para nós. E lá fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, façam-se conhecidas de Deus todas as vossas situações por meio de orações e súplicas. Ou seja, e depois disso, a paz que excede todo entendimento repousará sobre os vossos corações. Então, como que eu não vou andar ansioso? Fazendo conhecidas de Deus as minhas petições por meio de orações e súplicas. Agora, eu não vou fazer essa pergunta aqui. Eu tenho certeza que aqui não acontecem essas coisas. Mas, amados, quantas pessoas você conhece que é cristão e frequenta a igreja assiduamente, domingo a domingo,
que separa pelo menos 30 minutos de oração por dia. Tá vendo por que precisa ir num terapeuta? Não fala com Deus, vai falar com o homem. Sabe, queridos, então são coisas que, se eu separasse 30 minutos por dia do meu tempo para conversar com o meu Deus e dizer, Deus, não tá fácil, tá difícil, a coisa não tá boa, eu tô me incomodando com meu marido em casa, os meus filhos não estão legal, eu tô sendo tentado. Se os homens fizessem isso todos os dias, não cairiam em adultério. Não cairiam em adultério. Mas não. Preferem ignorar os problemas da vida. E aí o que acontece? Sabe, queridos, então nós precisamos entender e aprender a desfrutar daquilo que o Senhor deu para nós. Aquilo que Ele já nos entregou. Só que para que a gente possa ter conhecimento da promessa, nós temos que aprender a ler a Bíblia. Porque aqui estão as promessas de Deus. Nesse livro existem mais de 44 mil promessas para nós. E nenhuma, ou talvez algumas apenas, se cumprem nas nossas vidas, porque nós nem sequer a conhecemos. Sequer nós a conhecemos. Sequer nós sabemos como que nós vamos desfrutar. Porque Deuteronômio 28 é fácil de conhecer. Que fala sobre as promessas de Deus. Mas e conta... Esse salmo que nós lemos aqui, salmo de número 2, versículo aqui mais precisamente 8, pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. De que forma? De que forma que nós temos que pedir isso para Deus? Vamos escrever uma carta? Vamos colocar num diário? Ou vamos dobrar nossos joelhos? E vamos falar, Deus, me entrega, Senhor, por favor, Gravataí. Me dá, Senhor, Cachoeirinha. Me entrega as moradas do vale. Deus, me dá águas claras, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Levanta os caídos. É dessa forma, queridos. É dessa forma. E não apenas assim, pedindo, mas também profetizando. Pai, eu já vejo as famílias retornando, Senhor, para a tua casa. Eu vejo as famílias sendo transformadas. Eu vejo curas, eu vejo casamentos sendo transformados, Senhor. O Senhor restaurando vidas. O Senhor curando enfermos. Pai, em nome de Jesus, quando eu pôr a mão sobre alguém, que ele venha a ser curado em nome de Jesus Cristo. Pai, eu intercedo. Então nós temos que aprender a usar as armas que temos. Porque elas são poderosas em Deus, segundo o próprio apóstolo Paulo. Mas elas não são dessa terra. Não são. Nós não vamos conquistar a paz abraçando árvores, soltando pombas brancas. Não vamos. Nós vamos alcançar a paz e conquistar a terra com os nossos joelhos dobrados, utilizando aquilo que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos deu, amados. E já está aqui. É uma promessa, já está entregue. Já está entregue. Já está entregue. Sabe, queridos, que são coisas incomparáveis, mas digamos que você entre num sorteio e você é sorteado e você ganha o carro. O carro já é seu, não é? O que você precisa fazer? Ir lá buscar o carro e ter o bilhete na mão. Aqui o seu bilhete, ó. Aqui o seu bilhete. Pega o seu bilhete, abra ele e reivindique aquilo que é seu. Reivindique aquilo que é seu. Porque fomos comprados por alto preço. Um preço de cruz, um preço de sangue. E que na presença de Deus nós temos condições de andar sobre estas promessas. Que são promessas maravilhosas. Que o Senhor fez e ainda está cumprindo. Nós temos visto coisas maravilhosas. Fazemos parte da família íntimos do Pai através do apóstolo Alexandre. Ele inaugurou agora esse fim de semana passado. Amados, que bênção que foi aqueles cultos. Que bênção foi aqueles cultos. Vermos crianças de 4, 5 anos, até 10, 12 anos. Teve um menininho de uns 8, 10 anos que pediu para orar por mim. Enquanto estava lá. Ô moço. Eu orei e fala, querido. Posso orar pelo Senhor? Pode. E Deus falou comigo através da oração do guri. De coisas e situações que eu estava orando. E ele orou. Mas não é Deus abençoa. Não, oração.
Então eu vejo Deus transformando vidas, eu vejo Deus fazendo a sua obra, e basta que pessoas, homens e mulheres estejam dispostos a fazer. Dispostos a pegar este arado e não olhar para trás. E entender o que eu preciso fazer. É isso aqui? Então eu vou fazer isso aqui. E neste momento, o que nós precisamos fazer é profetizar e conquistar aquilo que Deus já nos deu. Aquilo que Ele já nos deu. Porque é que nós não temos vida abundante se é uma promessa. Porque eu quero desfrutar das coisas espirituais sendo carnal. Não tem como. Eu não posso desfrutar do que é espiritual vivendo uma vida carnal, queridos. Não dá. Eu preciso, para desfrutar do que é espiritual, ser espiritual. Sabe por quê? Porque lá no livro de Efésios, e eu falo muito isso aqui, capítulo 1, fala que todas as sortes de bênçãos já nos foram dadas nas regiões celestiais. E elas estão lá nos esperando, elas estão lá aguardando. Agora, nós temos que entender que existe uma luta para que nós não venhamos a desfrutar do reino do céu. Que também é lá. Porque no mesmo livro de Efésios, o apóstolo Paulo fala que existem principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestes. Então os caras estão lá para isso. Para chafurdar a tua vida. Para incomodar a tua vida, a tua família, a minha vida, para não permitir que nós venhamos a viver aquilo que está separado para nós lá. Estão lá para isso, para impedir. Mas a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos estar diante de Deus. Pelo menos uma vez por dia. Pelo menos uma vez por dia, para que a gente possa viver os sonhos que Ele tem para nós. Porque é lindo falar essa frase. Eu preciso viver os sonhos que Ele sonhou para mim. Tem uma música, né? É lindo isso. É lindo. Eu, toda vez que ouço esse louvor, que eu falo essas palavras, eu me apaixono mais por Jesus. Mas se eu não fizer algo a respeito, desculpa, eu não vou conquistar. Não vou conquistar. Deus nunca chamou aqueles que não estivessem fazendo alguma coisa. Deus chamou aqueles que estavam trabalhando, porque Ele espera que ainda hoje nós trabalhe em favor do seu reino. Trabalhe. E como é que nós trabalhamos? Existe trabalho braçal? É claro que existe, mas principalmente no mundo espiritual. Principalmente, porque nada acontece aqui sem que primeiro aconteça no espírito. Nada acontece aqui sem que primeiro aconteça no espírito. Salmos capítulo 2, versículo 8, já foi liberado para nós. Já foi. Pede às nações e eu te darei. Pede-me e eu te darei por herança. Ou seja, de quem são as nações? É do nosso Pai. Nosso Pai. E o livro de João, no capítulo 1, fala que através de Cristo nós temos o direito de ser chamados filhos. E os filhos possuem uma herança. Os filhos possuem uma herança, mas o pai só entrega para eles quando eles estão preparados para administrá-la. E cabe a nós nos preparar para administrar a herança que Deus separou para nós. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Se você puder, se coloque de pé.